Eu converso agora então com a Sara Azibeiro. Tudo bom, Sara? Tudo bem, querido. É um prazer estar aqui. Eu agradeço o convite, me sinto muito honrada e também quero cumprimentar quem nos assiste, né? Que são pessoas de muito bom gosto, que esse programa é pra lá de bom, né? Obrigado. Muito obrigado mesmo, Sara. Muito bom ter você aqui com a gente. Obrigado Sim. mesmo. Antes do Léo nascer, qual era seu contato com o autismo? Você já conhecia? Você sabia alguma coisa? Ou foi ele que trouxe todo esse conhecimento sobre a doença para você? Não, eu não conhecia nada de autismo. Eu só conhecia coisas de crianças tipicamente normais, inteligentíssimas, crianças com uma saúde maravilhosa, talentosa. Esse era o meu mundo, um mundo que se chama cor-de-rosa, né? Então, eu não fazia a menor noção do que era autismo. Aliás, na época, o conhecimento sobre o autismo em geral também era muito Sim. de poucas pessoas. Mesmo a classe médica, terapêutica, ela não tinha muita experiência com relação a isso. Existia muita dificuldade, inclusive, em se ter um diagnóstico, né? Às vezes o diagnóstico vinha muito tarde. Sim, com certeza. As pessoas com a idade do meu filho, que hoje está com 29 anos, receberam o diagnóstico muito tardiamente. E hoje, ainda que o conhecimento avançou bastante, temos a era da internet, a informação, um diagnóstico fechado também chega tardiamente. Às vezes, as crianças com uma média de 9 anos de idade que vão ter acesso ao Uau. diagnóstico, mas isso não é nem por falta do conhecimento, mas é por falta de acesso aos serviços de diagnóstico e de avaliação clínica. Antes do Léo, você já era mãe, né? De duas crianças, o Léo, o terceiro filho. Como é que foi adicionar o Léo com as características do autismo a essa família que tinha já a sua dinâmica? Não é fácil, aliás, não é fácil para nenhuma família fazer essa adaptação. Primeiro, os próprios pais, a relação do pai de uma criança de comportamento, de condição normal, que se chama típica, e um autista é totalmente diferente. O meu filho, por exemplo, ele não conseguia que eu olhasse, olho no olho. Ele ficava, se desorganizava completamente, ele se batia, ele não conseguia sustentar um olhar assim direto. Então, ele mexe muito com a dinâmica familiar, mexe com todos, porque ele tem um lugar que ele gosta de sentar. E se ele encontra aquele lugar ocupado, ele se desorganiza, ele fica perdido no mundo. As coisas são referências para ele ficar tranquilo e se sentir bem, né? Então, ele mexeu bastante. O autismo mexeu muito conosco como família e precisou um esforço e bastante amor mesmo para Claro. a gente acolher aquela Quem teve, uma criança. curiosidade, quem teve mais dificuldade nessa organização e nessa reformulação da família? Você e seu marido, né, mães e pais do Léo, ou os irmãos? Então, por incrível que pareça, eu acho que foi eu e meu marido do que as crianças. As crianças, elas têm uma coisa muito natural de aceitação do outro e de Impressionante, né? entrarem na dança, né, de uma Aham. forma que foi muito incrível. Inclusive, os momentos que eu me sentia mais esmorecida, mais cansada, às vezes eu via o meu filho fazendo um esforço de se comunicar com o irmãozinho, acolher ele de uma forma que eu pensava, não, eu não posso desistir, olha ele ali conseguindo, né? Então, foi justamente o contrário, foi muito motivador a forma como os irmãos acolheram aquela criança, que nos ajudaram a mim e meu marido a perseverar, né? Você citou aqui a dificuldade da troca de olhares, você citou a coisa da organização e da rotina. Essas eram as principais características. Qual outra principal característica que ele tem? Porque, como eu disse até na introdução, varia muito, né, a característica de um autista para o outro. Sim. Leonardo e outras crianças com autismo também têm um prejuízo na integridade sensorial. Por exemplo, ou eles podem, como o Leonardo, podem estar um frio tremendo e ele ficar sem roupa, porque ele não sente o frio, né?
Ou crianças não aguentarem, você não sabe o que que deu, a vovó deu uma roupinha bonita para ele e o menino teve uma crise, não parou, o que que foi? Às vezes é uma etiquetazinha. Está incomodando. Que aquilo ali ele sensorialmente pega aquilo num grau altíssimo e aquilo incomoda demais. E às vezes um comportamento esquisito se deve a um material, uma roupa que era sintética, que ele não se deu bem. Então, tem essas dificuldades. Tem a dificuldade com muito barulho também. Crianças, elas costumam ter crises sérias por causa de barulhos, ou então barulhos repentinos. A questão da rotina rígida é muito grande. Outra também são interesses e focos muito específicos, né? Então, algum brinquedinho, alguma coisa que uma criança se interessaria, eles não têm interesse por aquilo. Talvez eles tenham um sapato, um objeto qualquer, um cinzeiro ou qualquer coisa, e aquilo vira o brinquedo dele. Então, você vai aprendendo essas coisas e tenta manter aquela rotina que o deixa confortável. Muitas crianças não se comunicam verbalmente, não falam, e às vezes não quer dizer porque são mudas, simplesmente elas não falam. Aí você tem que oferecer meios delas expressar o que elas desejam e querem. Então, você dando esses meios alternativos de comunicação também facilita, porque às vezes ela quer alguma coisa, ninguém entende e aquela criança fica desesperada. Seja fome, seja um brinquedo. Na medida que você oferece um outro meio dela se comunicar, existe hoje várias ferramentas para isso, até por imagens, aí você já sabe, já satisfaz aquela demanda dela. Então, tudo isso é com o tempo que você vai conquistando. Eu queria te convidar, Sara, para a gente ver um relato aqui do Luiz Eduardo Lardizabal. Acho que eu falei certo sobre o nome dele, Lardizabal. Ele foi diagnosticado com autismo e ele conta como é que foi receber esse diagnóstico e como ele encara a vida sabendo que é uma pessoa autista. Vamos ver aí o depoimento dele. O autismo que eu tenho é chamado de síndrome de Asperger. É um autismo leve, que eu tenho uma certa dificuldade de interação social. E essa falta de conversa é uma característica comum entre o autista. Também eu sou uma pessoa que vai muito ao imaginário. Portanto, às vezes quando eu penso melhor que quando estou caminhando, porque eu consigo imaginar melhor em movimento. Só que eu ainda mantenho a minha consciência precognitiva. Então, eu consigo ainda estar no mundo atual aqui. Como dizer, eu não fico no mundo da lua 100%. Inicialmente, eu tive um diagnóstico que eu tinha uma característica de autismo, que eu era muito disperso, eu tinha uma dificuldade de compreender emoções das pessoas, dificuldade de expressar minhas próprias emoções, por não compreender elas. Quando eu comecei a fazer tratamento, quando eu tive falta de uns 4 anos, eu comecei com um psicólogo. Inicialmente, o diagnóstico que eu estava tendo é que eu era uma criança muito reservada, talvez eu tinha um trauma de dificuldade social, por causa de eu ser mais isolado para interagir com as pessoas. Meio que as crianças meio que se afastavam de mim e eu meio que afastava delas conscientemente, que eu não percebia que eu estava me afastando delas também. E só a partir do ensino médio, quando eu estava mais para adolescente, eu já comecei a fazer tratamento, eu consegui perceber os pontos que estavam me fazendo me distanciar das pessoas. Eu soube que eu era autista a partir dos meus 15, 16 anos. Quando minha mãe queria me falar sobre que eu tinha autismo, ela estava chorando já, porque ela tinha medo da minha reação. Só que eu nunca me importei com isso, porque eu não considero o autismo que eu tenho uma doença, um sinal de alguma deficiência. Eu vejo mais como uma característica própria minha. Hoje em dia eu desenvolvo jogos para crianças, eu desenvolvo mais jogos de celular e trabalho também com criação de som, de efeitos sonoros. Eu gosto de criar trilha, eu gosto de criar
ambientação. Eu gosto de trabalhar com essas emoções sonoras, que são as coisas que mais me afetam emocionalmente. Muito obrigado, Luiz, pelo seu depoimento, lindíssimo, inclusive, viu? Muito obrigado mesmo. Você falou, né, que um diagnóstico fechado, às vezes, vai ser com 9 anos e tal, né? Ele descobriu com 15. Essa situação do diagnóstico é muito complexa. E parece que existe, até falando ainda de diagnóstico, uma coisa que, para a mulher, para a menina, é mais complicado receber o diagnóstico. Por quê? É muito mais complicado. Costuma-se dizer que, inclusive, há pela estatística, que são 4 meninos nascendo para nascer uma menina autista. Existe essa diferença. Hoje, nós temos percebido que existem muitas mulheres autistas, principalmente mulheres autistas que se chama de bom funcionamento, que não tem a parte cognitiva prejudicada, que tem inteligência normal, às vezes são muito mais inteligentes até do que a média, mas essas meninas, elas passam despercebidas, de alguma forma, primeiro porque a referência de autismo que se usa hoje é com base nos comportamentos e nos sintomas que dá em meninos. E algumas contam os relatos. Hoje você encontra blogs, páginas do Face de mulheres autistas, contando como foi difícil a adolescência dela e a vida dela. Algumas passam por como tendo doenças psiquiátricas, algumas acham que elas são esquizofrênicas, algumas são internadas em clínicas e tomam remédios. Uau. Por causa, as pessoas supõem que ela tenha uma outra condição psiquiátrica e não a condição do autismo, né? Então, é o que eu sempre falo, um autismo leve não é um autismo fácil, porque o autismo leve, ele tem essa questão do diagnóstico tardio, ele passar despercebido e essa criança tendo que lidar com toda essa coisa diferente que o difere tanto do mundo, né? E que traz sofrimento para ela, mas ela também tem condição da sua diferença. Meu filho é um autismo grave, o nível dele. Eu posso sofrer com a exclusão dele social, mas ele não tem noção de inclusão social, porque ele também tem o rebaixamento intelectual, então ele não percebe isso, né? Mas o autismo leve ele não fazer parte dos grupos, ele sente falta de ter os amigos, ele sente falta de arrumar uma namorada, ele sente falta de casar, ele sente todas essas dificuldades e é uma dose de sofrimento muito grande para essas pessoas que são muito produtivas, que podem acrescentar muito para a sociedade e que ficam lidando com essas situações. Às vezes, adquirindo outras questões, como depressão. Claro. E outras doenças sérias, né? E é daí que surge o teu desejo de criar um projeto para ajudar essas pessoas, para ajudar os familiares, né, das pessoas com autismo, que é o projeto Gaia. Como é que, de fato, o projeto contribui para a vida do autista e para as famílias? Então, o Gaia foi criado em 2005, meu filho estava com 15 anos, a questão de saúde dele, da esclerose tuberosa, ela estava mais tranquila, ele não tinha tantas crises e tudo mais, aí eu fui me ocupar com o autismo. E eu me deparei que havia nenhum recurso para cuidar dessas pessoas, elas estavam excluídas. E aí juntei já com mais outras famílias e nós criamos o Gaia, que é o grupo de apoio ao indivíduo com autismo. Hoje o Gaia, ele é uma referência na nossa cidade, a gente reúne profissionais muito respeitados e já formamos muita gente lá. A gente trabalha inclusive com formação de professores, trabalho com formação de pessoas da área clínica, mesmo áreas da rede, mesmo pública. Só no ano passado foram 110 beneficiados, 110, né, com o projeto, muita 110. Gente. Agora, Sara, lidando com os familiares e os autistas no projeto e também lidando com o Léo dentro de casa, e ele chegou num momento em que você já era mãe, já sabia como uma família funcionava e todo o processo. Qual é a lição de vida que o autismo te ensinou? O que você aprendeu com o autismo? Ele me ensinou o verdadeiro valor das coisas, né? Porque eu ficava muito decepcionada se o meu filho não tirou 8, por que você não tirou 10?
E aí eu já estava mais importando que como era bonito meu filho, ele conseguia andar, ele sorria para mim. Como era bom ele, ter uma família em torno de alguém, em ajudando. Eu comecei a entender também o sofrimento do outro. E quando eu comecei a lidar com o Léo, nascendo o Léo, eu fui despertada para esse outro lado da vida, que não é feio, é um lado desconhecido e diferente, mas é extremamente rico. Eu acho que eu sou uma pessoa muito mais bacana do que eu era. Eu acho. Que legal. Agora eu acho assim, olha no espelho, Sara, você é uma mulher assim, bacana. Como você vê o seu crescimento, o seu desenvolvimento. Eu acho, porque eu sou atenta aos outros, e não é só os autistas. Agora eu trabalho na cidade, eu participo de conselhos municipais do Direitos da Criança e do Adolescente. Eu já ajudei a fundar outras instituições que nem tratam com autismo, mas tratam, por exemplo, da questão das drogas. Eu me abri para esse trabalho junto com os outros, né? E também isso me aproximou muito também, que eu era uma pessoa um pouco cética, então, de repente, me aproximou muito de Deus também, sabe? A gente nem tocou nesse assunto por causa do tempo, mas a fé foi uma coisa que contribuiu muito para todo o teu processo. Totalmente. Né? E eu percebo isso, as pessoas que têm uma fé forte, elas conseguem passar para esse evento, esse terremoto do autismo de uma forma muito diferente, totalmente. Falando nas pessoas que estão passando por esse terremoto do autismo, o Gaia surge justamente para ajudar. Como é que pode se conhecer mais sobre o Gaia e entrar em contato com essa organização? Qual é o site? É www.gaiasjc.org.br. Então, para quem está acompanhando a gente, inclusive pela televisão, está aparecendo aí para ficar mais fácil. É GaiaSJC, tudo junto, .org.br. Lá tem todas as informações e é até mais fácil de conseguir todos os contatos, telefone ou tudo mais. Então tá aí o site, também a gente vai colocar em todas as nossas redes sociais. Se alguém precisar de um apoio, até uma recomendação de uma outra instituição em alguma outra parte do Brasil, de repente, né, a Sara pode contribuir. Sara, muito obrigado por ter vindo. Foi um prazer. Parabéns aí pela sua simpatia, pelo bom humor como você leva a sua vida e pela sensibilidade que você desenvolveu para olhar para o outro. Muito obrigado. Eu é que agradeço a atenção que vocês deram e eu amei estar aqui. Quando quiserem convidar, eu estou de volta aqui. Muito obrigado, obrigado mesmo. Tchau, tchau. E manda nosso abraço para o Léo. Eu dou.